Olá, beleza? Tudo bem? Bem-vindo aí, Mente Poderosa. Eu sou Adriano Ferrari, para quem não me conhece, terapeuta e trabalho com desenvolvimento pessoal. Atuo nas áreas de medicina tradicional chinesa e outras terapias que fazem parte do meu processo de trabalho e também com programação de linguística e linguagem corporal, que também faz parte aí do trabalho de desenvolvimento pessoal que eu faço aí diariamente. Bom, se você não me conhece, volta lá, assiste meus vídeos, vai lá, conheça um pouco do meu trabalho e principalmente nessa semana que nós estamos falando sobre a preocupação. Esse é o mês dos sentimentos e emoções, certo? E a gente está falando em cada semana de um tema. Então, essa semana aqui é o tema da preocupação, mas já falei sobre o medo e falei sobre a raiva, né? Então, eu estou trabalhando com 4 sentimentos básicos que eu entendo que estão nas nossas vidas todos os dias, que é o medo, né? A raiva, a preocupação e a tristeza, que fazem parte diária do nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a controlá-los, principalmente. Deixar de sentir a gente não vai, a gente precisa aprender a controlar esses sentimentos, certo? Então, assiste lá o primeiro e o segundo vídeo, na segunda e na terça, e hoje, quarta, a gente vai falar sobre medicina tradicional chinesa. Adriano, como que a medicina tradicional chinesa encara a preocupação? E o que ela promove no corpo? Bom, primeiramente, a medicina tradicional chinesa é uma medicina que, como eu já falei em outros vídeos, trabalha com energia, tá? Então, vai sempre ver com energia e ela vê o ser humano como um microcosmo. Tudo que tem no universo e no planeta existe no corpo humano. Então, a partir daí, é feito todo um trabalho em cima do Yin Yang e 5 elementos, certo? Praticamente, né, você tem excesso ou deficiência de energia, praticamente é isso, tá? E depois vocês têm as variáveis e você é avaliado em cima de deficiência e excesso e 5 elementos. O que são 5 elementos? É a base da medicina chinesa. Então, qual que é o elemento que cuida da preocupação? É o elemento terra, certo? O elemento terra. Nós temos 5 elementos. Nós temos o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Então, quem cuida do elemento da preocupação, o sentimento de preocupação ou emoção preocupação, é o elemento terra. O que mais o elemento terra cuida? Tá? De diversas coisas. Por exemplo, na parte humana, musculatura principalmente, tá? Baço, estômago e pâncreas, são os 3 juntos. Então, o baço, estômago e pâncreas fazem parte do elemento terra. A musculatura faz parte do elemento terra, certo? E o que mais faz o elemento terra? Muitas coisas, mas eu vou estar reduzindo aqui. O elemento terra, ele também, tá? Ele é um elemento que, ele como se fosse a base dos 5 elementos no sentido estrutural. Quando foi montado os 5 elementos, era só, tinha os 4 elementos básicos, né? Fogo, metal, e você tinha água e madeira, e a terra onde tudo acontecia. Então, nesse sentido, é o centro de tudo, certo? E se você pegar bem, nosso estômago e nosso baço e pâncreas estão quase no centro do nosso corpo, né? Quase aqui na parte central. Bom, tirado isso daí, vamos pensar um pouquinho na questão, tá, da preocupação. Adriano, se eu estou preocupado, eu desregulo o meu elemento terra? Claro que sim. Claro que se eu estou com uma preocupação excessiva, gerada por um fator externo da minha vida, principalmente, o que acontece? Eu vou desregular esse elemento porque eu saio do meu equilíbrio, eu fico porque a preocupação ela tem um limite, né? Um controle, como eu falei. Mas se eu aumento essa preocupação, eu gero o quê? Um aumento de energia, um aumento de tirar energia do meu corpo também. Eu posso tornar o meu baço deficiente de tanto que eu estou consumindo essa energia da terra, certo? É como se eu colocar um exemplo, tá? Colocar algo na terra em que a terra não suporte, por exemplo, as raízes da árvore que começa a sair para fora. Seria o fígado atacando o baço. Então, é da mesma forma. Ou eu posso deixar a minha terra infértil, porque eu não alimento mais ela corretamente, então eu ponho semente lá e a árvore não gera, não tem uma geração de árvore, significa uma deficiência do elemento terra, só para você ter um pouquinho de entendimento.
Tá? Então, excesso ou deficiência. Eu posso ter muita terra, pouca terra, uma terra que nutre, uma terra que não nutre, enfim. Nós temos terra infértil, né? E pode acontecer isso com a gente quando a gente está preocupado. E como que isso se manifesta no corpo? Tá? Se eu começo a consumir demais a minha energia do elemento terra, que é o baço, e a estômago e pâncreas, que cuida principalmente da musculatura, tá? Cuida da digestão, de transformar o alimento em energia, segundo a teoria da medicina chinesa, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma deficiência fisiológica em mim. Eu posso ter problema de quê? Posso ter vários problemas. Desde má digestão, porque eu não vou ter energia correta para fazer a digestão. A transformação de alimento em energia pode ficar fraca, pode não funcionar corretamente. Eu posso ter problema com a musculatura. Minha musculatura pode ficar mais flácida, certo? Então eu posso criar vários problemas, até hormonais, pode ocorrer comigo, né? Tireoide, enfim, pode ocorrer problemas sérios no meu corpo. Por quê? Porque eu desregulei esse elemento. E se eu desregulo um elemento, automaticamente eu desregulo os outros elementos. O grande segredo do médico chinês ou do terapeuta aqui no Brasil, que trabalha com medicina chinesa, é entender a causa, onde que está a causa. Tá? Se uma pessoa que chega no meu consultório e me mostra uma questão dessa, o que eu tenho que entender? Tá? Que existe um processo de desequilíbrio do elemento madeira e que esse elemento também vai afetar os outros elementos e eu preciso entender onde está a causa. Se a causa for realmente a preocupação, eu tenho já um princípio de tratamento naquela pessoa, porque ela vai me trazer problema de umidade no corpo, o corpo vai reter líquido, uma das outras coisas, porque não vai estar funcionando corretamente, vai ter indeficiência, certo? Essa pessoa vai ter essa, como eu falei, a musculatura flácida, entendeu? A língua vai ficar obesa. Enfim, tem várias coisas que eu vou tirar desse processo para poder ajudar essa pessoa. Então, Adriano, me explica aí, então, se eu estou preocupado, qual vai os sintomas que eu vou ter? Primeira coisa, como eu falei, mentalmente, você vai ter um processo de preocupação mental, que você vai mandar energia do corpo para a cabeça sempre. Você pode ter uma insônia, certo? Isso é real. Você pode ter um processo de fragilidade corporal no sentido muscular. Com o tempo, se você ficar... Porque o organismo ele vai combatendo isso da gente, só que chega uma hora que ele não aguenta. Aí ele grita, e quando ele grita é quando somatiza. Quando somatiza, você já está num nível muito alto de preocupação, certo? Retenção de líquido pode estar te dando uma questão aí que não está só ligada com a preocupação, mas pode estar ligada com a preocupação também. Aí você vai poder entender isso, certo? Aí entra a preocupação com medo, que são duas energias que vão trabalhar em conjunto, certo? Então, uma vez que na energia de dominância, de controle, na verdade, né? Quem controla a água, por exemplo, é a terra, não é? A terra que limita os rios, certo? Que limita o oceano. Então, se transborda o oceano é porque a terra está fragilizada, entendeu? Então, a medicina chinesa é muito ampla nisso. Então, você vai ter essa questão aí muito bem caracterizada. Outra coisa, a cabeça parece que está sempre molhada, né? Pesada. É uma das sensações fisiológicas que vai ocorrer quando você estiver preocupado, e a medicina chinesa vai estar te ajudando nisso, certo? Olha só quantas coisas você está vendo. Então, quais são o que meu corpo vai dizer para mim? Né? Desde você ter flacidez muscular, acúmulo de líquido, que é, né, o corpo vai ficar cheio de retenção de líquido, cabeça pesada, cansaço, você pode ter cansaço também, sem você perceber, o cansaço vai estar sempre com você. Isso vem do consumo da energia através da preocupação, né? Má digestão, né? Porque como você não faz a digestão correta também, o baço não consegue controlar corretamente a transformação de alimento em energia. Então essas são algumas das sensações, certo? Então se você tiver assim, pode ter certeza que já somatizou e você precisa tratar isso com urgência, certo? Então se você está com esse processo, já começa a procurar aí um profissional, e eu vou explicar na sexta-feira como você pode fazer isso, tá? Mas essas são uma das sensações. Entendeu como a medicina chinesa... Gente,
a minha ideia é fazer vídeos curtos, para que vocês possam assistir. Então eu dei uma reduzida ao máximo na medicina chinesa para vocês entenderem o que acontece quando eu estou com esse processo de preocupação no meu corpo. Se você ainda tem mais dúvida, manda aqui para mim no inbox, tá? E eu vou tentar responder para você, beleza? Forte abraço. Agradeço mais uma vez por estar comigo aqui. Amanhã é na linguagem corporal. Você vai ver que é legal, né? PNL, linguagem corporal. Então, compartilha, dá o like, se inscreva, passa esse vídeo para mais pessoas. Até amanhã, te espero amanhã.